Olá, eu sou Juca Kfouri, está começando mais uma tabelinha com Victor Ernesto Birner, já na segunda rodada do segundo turno do Brasileirão. Na segunda-feira. Um segundo turno, nesta segunda-feira, como bem lembra genialmente Victor Ernesto Birner, uma coisa que você em casa, você no seu trabalho, você diante do seu computador, não havia pensado nem sequer percebido. Sim, hoje é segunda-feira. Nem entendido a importância disso. Exatamente. E, excepcionalmente, nesta segunda-feira, estamos fazendo a tabelinha, que, como você sabe, é um programa feito sempre às segundas-feiras. Sobre um segundo turno, que, não tenho a menor dúvida, vai ser muito diferente do primeiro. Muito mais equilibrado do que o primeiro. Basta dizer, para introduzir o assunto, o seguinte. Na segunda rodada do primeiro turno, neste momento, tínhamos o Galo com 6 pontos em 2 jogos. O Fluminense com 4 pontos em 2 jogos. O Fluminense tinha empatado 2-2 com o Figueirense no Engenhão, depois de ter vencido o Corinthians na estreia no Pacaembu. O Galo tinha feito as 2 vitórias. Contra a Ponte Preta e contra o Corinthians. Agora o Galo tem 1 ponto dos 6 que disputou. O Fluminense tem 2 pontos dos 6 que disputou. A metade do que tinha. E o Galo menos ainda. Isso dá a medida de que vai ser o velho perde-ganha. Em regra, jogos grandes, perde-se em casa, ganha-se em casa, perde-se fora. E por aí a coisa vai. Vai ou não vai? Vai. O que você acha? Boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite. Está com a camiseta na Tô porque ontem eu retomei as minhas atividades no Vai. Sim. As eliminatórias do Samba começaram há 3 domingos, eu não fui nos outros 2, fui ontem e digo que saí de lá de alma lavada, Juca Kfouri, com humor muito melhor e pronto para a semana. É mesmo? Não tem como falar. Você chegou lá de mau humor, de alguma maneira? Chegar de mau humor, irritado. Não, esse acontecimentos na Bahia? Não, esse... Não. Imagina se você vai ficar de mau humor por causa de um Gabriel. De jeito nenhum. Até porque eu achei o resultado justo lá. Foi justo, mas o São Paulo também podia ter feito gol. Poderia, mas assim... O Cícero teve 2 chances boas, o Jadson teve outra também. Só se for uma piada, né? Mas não vamos discutir isso depois. Agora, certamente, se o Luiz Fabiano estivesse em campo, o resultado seria outro, como provavelmente seria outro se o Neymar estivesse em campo. Mas os 2 times do Nordeste paparam os 2 times do Sudeste, deste Sul maravilha. Os 2 gols que o Cícero perdeu são lances que o Luiz Fabiano, pelo menos um deles, em tese, a gente acha, colocaria a bola para dentro. E o drible que o Cícero toma no lance, tem o erro do Rodolfo, mas o drible que o Cícero toma no lance do Gabriel parece um poste. Agora esse Gabriel é bom jogador, hein? Já prestou atenção não é de hoje. Foi descoberto numa pelada, né? E é fino, né? E ele é o melhor jogador do Bahia. A maneira como ele bateu na bola, tirando no Rogério, né? Quase como se fosse um pênalti. E sabe jogar pelos lados do ataque, volta um pouquinho para construir o jogo. Belo jogador. Belo jogador. Olha aqui. Agora, eu concordo contigo sobre esse negócio do equilíbrio. Eu escrevi sobre isso pro lance, depois vou blogar o texto. Os times que conseguiam os aproveitamentos malucos, Fluminense e Atlético Mineiro, outro tipo não porque eles vão piorar, não, porque os adversários ganham entrosamento, condição física melhor, o nível do torneio todo sobe, e aí é mais difícil conseguir vitórias. Você começa a ter problemas também, né, Vitor? Você vê, por exemplo, quarta-feira, lá na Bahia, no Pituaçu, com esse Bahia que vem de 2 vitórias contra Santos e São Paulo, o Galo pega o Bahia sem o Ronaldinho Gaúcho, que levou o 3º cartão, sem o Hever, que estará na seleção, e sem o Júnior César, que levou cartão vermelho. Tá? Claro, você dirá, não, sem Júnior César, sem Hever, sem Ronaldinho. Contra um Bahia, você não tem a dúvida, vamos ter no Pituaçu mais ou menos as mesmas 25 mil pessoas que tivemos ontem, por causa de uma simples vitória. Simples, nada foi simples, mas por causa da vitória contra o Santos, a torcida do Bahia, né? Uma grande vitória contra o Santos. Uma ótima, 3-1 na Vila Belmiro. O Galo perder em Salvador... Normal. Não é nenhuma zebra. Não. Mas já instala uma crise. Então, mas aí eu acho que é um dos assuntos principais da tabelinha. Times que não ganham títulos há muito tempo, quando se aproximam da conquista, e obviamente eles estão traumatizados porque eles perderam campeonatos nas últimas temporadas, sim, e a coisa ameaça degringolar, entram em crise facilmente. Eu acho que a campanha do Galo para o título, ela precisa de sobriedade
e de um pouco de razão, de frieza nessa hora. Isso. Porque o time continua sendo muito forte, continua tendo os melhores elencos do Brasil, a equipe continua sendo bem treinada, todos os times vão oscilar, e eu acho que quanto antes o Galo conseguir os resultados, porque o futebol do Galo não tem sido ruim, quanto mais cedo o Galo conseguir os resultados, mais cedo ele vai recuperar um bom rumo aí, um bom caminho para conseguir os títulos. Ou seja, o Atlético não pode se deixar levar pelo que aconteceu nas últimas temporadas, até porque o Atlético nunca teve, nesses últimos anos, um time em condições de ser campeão brasileiro. Essa é a primeira vez. Eu te confesso que ontem eu esperei assim, ansiosamente pela entrevista coletiva do Cuca, porque tão logo terminou o jogo, eu parei para pensar no Cuca e pensei, meu Deus, o Cuca vai à loucura. O Cuca dirá que de novo no Pacaembu, de novo contra o Corinthians, como aconteceu quando ele dirigiu o Cruzeiro e houve o célebre lance do pênalti no Ronaldo Fenômeno, que divide tantas opiniões, né? Um lance semelhante impediu que o Galo empatasse o jogo, né? Porque, digamos que o lance do Leonardo Silva no Fábio Santos é parecido com o lance que você achou? Eu achei que foi falta, que foi bem anulado o gol. Por falta, não por impedimento. Eu discordo. Pois é, muita gente discorda. Eu acho que o impedimento é muito duvidoso, não houve mas falta não dava. Não, eu daria também não falta. daria impedimento. Ele monta em cima do Fábio Santos, e sendo que eu daria, e para mim o lance mais emblemático desse jogo, que eu acho que vale uma discussão, é do pênalti no Sheik. O Emerson é derrubado na área, cai, levanta para tentar continuar jogando. E como ele se levanta para tentar continuar jogando, o juiz não marca o pênalti. Se ele simula, quer dizer, se ele... No futebol não existe vantagem para o infrator, né? E aí, no caso, Exato. se foi a penalidade, o árbitro deu a vantagem para o infrator. E o trançapé ali é absolutamente claro. Aliás, o Mauro César Pereira chamou atenção para uma coisa, eu fiz questão de blogar, porque não é normal isso. Nos 2 jogos do Pacaembu, os árbitros deram 23 cartões amarelos. É demais. 23 cartões. Eu não estou nem contando os segundos amarelos das expulsões do Kleber, do Júnior César e do Emerson. Sim, é demais. São 23 cartões amarelos. Essa é a nova, eu te perguntei, a nova orientação da arbitragem? Eu não sei. Não, eu não acho que é até um pouco antiga. Essa questão é o futebol do caicai. É o futebol que não existe. Porque o árbitro dá muito cartão, ele acaba sendo elogiado, porque as pessoas são sempre, na hora dos os torcedores dos times, são dotados de um moralismo na hora do jogo, né? Um padrão de exigência, tudo contra eles é cartão, tudo contra eles é falta, dos 2 lados. Né? E o árbitro começa a dar cartão, então ele acaba agradando e desagradando todo mundo, não cai em contradição, ele adota ali um critério, e a gente tem que respeitar, porque o critério torna o jogo igual, só que o critério é para ele se defender, não é para o futebol correr. Certas coisas são realmente delicadas e muito polêmicas. Nossos jogadores não são mais violentos que no restante do mundo, não são mais desleais que no restante do mundo, não são mais indisciplinados que no restante do mundo, se forem um pouquinho... Mas são mais dissimulados, né? Um pouco mais dissimulado. Mas que árbitro está dando cartão amarelo por simulação? Não, pois é. Não está dando. Pois é, porque, por exemplo, Simulação não tem cartão amarelo eu vi agora na Inglaterra, né, à custa de um jogo amistoso, né? O Neymar era marcado pela torcida, pela coisa de cair toda hora. Os ingleses não queriam conversa com o Neymar. Aliás, os árbitros Sandro Meirahit e Péricles Bassol Cortez, os responsáveis por esse show de cartões. Então, veja uma coisa. Eu sei que as coisas são complicadas. Eu, por exemplo, eu sempre digo isso e vou repetir. Eu prefiro o árbitro que peca por excesso na punição da violência daquele que é condescendente com a violência, que deixa bater no craque e tal. Agora, eu não teria expulsado, por exemplo, o zagueiro da Portuguesa no lance com o Dedé. Nem eu. Tá? Porque eu acho que foi inteiramente sem querer. E ele pede desculpa pro Dedé. O Dedé não aceita. Tudo bem que o Dedé não aceita, estava irritado, mas ele não fez ali, ele não deu no Dedé pro gol. E eu não expulsaria o Sheik também. Pois é, eu também acho que o Sheik fez um gesto reflexo. Exatamente o que eu penso. Ele não fez o gesto para enganar, para ludibriar a arbitragem. Isso. Foi expulso aí. Aí o árbitro fica naquela, até inconsciente, preciso compensar. E expulsou o Júnior César, também não precisava expulsar. Não sei o que ele disse. Pois é, mas o Vitor, há momentos em que o árbitro faz ouvido de mercador. Eu sei, Não é isso? eu sei. E há momentos que ele faz questão de ouvir. É verdade. Entendeu? O que é interessante no lance da expulsão do Júnior César, se você reparar, não sei se é o Pierre, mas vai o Sim, jogador... vai em cima dele, E dá uma bronca nele. E depois, quando ele é expulso, ele ainda faz um gesto... Isso, como dizer, perdemos a nossa vantagem. Disso, é verdade. É verdade. Né? Então, e mesmo, veja bem, quer dizer, o Kleber, claro, o segundo cartão amarelo do Kleber me pareceu justíssimo. Justo. Tá? O primeiro foi um exagero. Exagero, concordo. Foi um exagero. Concordo. É isso? Não precisava. Concordo. Né?
E aí é tal história, quer dizer, aquela coisa do excesso de autoridade, que vira autoritarismo. Né? Perfeito. E isto não significa controlar o jogo. Não, significa travar o jogo para que ele, árbitro, possa mostrar cartões o tempo inteiro. E ele não cometa erros e Agora, os jogadores... e vou te dizer mais uma coisa, por irônico que possa parecer, e é óbvio que é só uma opinião, não há como comprovar, né, que o que eu estou dizendo é verdade ou seria verdade. O Palmeiras jogava melhor do que o Grêmio 11 contra 11 e provavelmente, eu diria, não me surpreenderia se com 11 contra 11 conseguisse fazer o que a ansiedade da obrigação de 11 contra 10 impediu que o Palmeiras fizesse. O Grêmio teria ido para o jogo, né? Daria mais espaço. Sim. Ao passo que o Grêmio 11 contra 11, a chance do Palmeiras fazer um gol, pode ser que seria maior, mas de tomar também. Sim, sem dúvida, mas eu estou dizendo, tomando por base os 15 minutos em que o Kleber esteve em campo, o Palmeiras jogava melhor que o Grêmio. 11 contra 11. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Entendeu? E Concordo. depois virou aquele desespero, né, para tentar fazer o gol, porque estamos ganhando, temos um jogador a mais, temos que ganhar. Pensa pouco, né? Pensa. Age muito e pensa pouco. Pensa pouco. É isso. O próprio Filipão falou disso na coletiva. Uhum. Eu não lembro quem perguntou a respeito dos cruzamentos. Não, muita pressão. Ele falou, mas às vezes a pressão, o cruzamento não é feito na hora certa, a coisa não é como deveria ser. Então, é ansiedade. Que, aliás, é outra coisa. Porque Palmeiras, o elenco do Palmeiras é superior ao do Figueirense, ao do Atlético Goianiense, ao do Sport. É melhor que o do Curitiba, é melhor que o da Ponte Preta, é melhor que o do Bahia. Da Portuguesa. Melhor que o da Portuguesa. Só que tem muita gente machucada. Aos poucos, os jogadores voltarão. E aí o Palmeiras, se tiver tranquilidade, tende a sair dessa situação. Sim. O grande entrave é exatamente a ansiedade. Isso. Agora, Vitor, não sei se você concorda comigo. Quer dizer, primeiro, coisas que me preocupam na atual situação do Palmeiras. Das 21 rodadas, o Palmeiras, em 15 delas, esteve na zona do rebaixamento. Só em 6 não esteve. Ficará necessariamente em mais uma, na 22ª. Porque mesmo que ganhe e todo mundo que está à sua frente perca, ele não sairá da zona de rebaixamento ainda, porque o primeiro que está fora da zona de rebaixamento, que é o Curitiba, está 5 pontos na frente dele. Isso. Então ele precisará de 2 rodadas. De 2 rodadas em que nada dê certo para o Curitiba e que tudo dê certo para ele. Bom, ele tem um jogo agora quinta-feira contra o Sport, chamado jogo de 6 pontos. O Curitiba pega a Portuguesa fora e depois o Flamengo em casa. Isso. Os próximos 2 jogos. Bom, o que me parece é o seguinte, e a gente já viu esse filme. Para o time grande, nesta situação, é mais difícil sair dela do que para o time médio. Claro. Porque a camisa pesa muito mais, porque a pressão da torcida é muito maior. E aí é que eu acho que o palmeirense tem que ser inteligente, sensível. E de apoiar o time, lotar o estádio agora. Não adianta ir lotar o estádio na 2ª divisão, como já se fez. 2ª divisão, no máximo, serve para uma vez. Adianta também. Né? Sim. Mas a 2ª divisão deveria servir, no máximo, e olhe lá, e eu nem acredito muito nessa tese, para aprender uma lição. Para time grande, uma vez, e é mais do que suficiente. Voltar à 2ª divisão em 10 anos, como seria o caso, às vésperas do fazer 100. Tu imagina o que será para o Palmeiras, jogando em 2013, na preparação do seu centenário, da sua nova arena, na Libertadores, na 2ª divisão. É uma coisa impensável. Então agora é hora de não xingar ninguém, de lotar o estádio, de apoiar o time. Comprar de maneira inteligente, isso, né? Depois, olha, há certas contas na eleição que estão aí por vir, mas não é hora de ameaçar jogador, de fazer cafajestagem, mas não é mesmo. E de não ir, tinha 12 mil pessoas. Eu cobro sim. Tinha 36 mil corintianos no Pacaembu ontem. O corintiano não tem nada a ver mais com esse campeonato, a não ser torcer para o time e ser competitivo. O Corinthians é preocupado consigo mesmo, não com o campeonato. Exatamente. Né? Pomba, só 12 mil. 12 mil contra o Grêmio, do Luxemburgo. Tem uma porção de atrativos. Só 12 mil palmeirenses, num sábado às 6h30 da tarde, sem motivo, tempo bom. Ah, não, Vitor, é inconcebível. É pouca gente. Eu acho que não pode. Como não pode o botafoguense, um absurdo, 2 mil pessoas no Engenhão.
né? 4 mil pessoas em São Mas Januário. o que você acha dessa história? Porque... É o jogo. Carioca, a falta no Maracanã fez o Carioca desistir. Eu fiz uma crítica ao público de Fluminense e Corinthians, eu não me lembro, 7 mil, um absurdo. Fluminense vice-líder. Eu entendo a dificuldade de ir pro Engenhão. Também, mas a hora de fazer sacrifício. Eu não consigo. Quer dizer que se o Maracanã não existisse, o futebol do Rio de Janeiro não existiria. É que como existe... O cara ama ou não ama o time? Olha o Fluminense brigando pelo título. Isso. Vai enfrentar o campeão da Libertadores. Tem um dos jogos mais difíceis em casa. Isso. A chance de fazer 6 pontos em cima desse time, né? Tinha feito 3 no Pacaembu, né? Eu também não entendo. Eu honestamente não entendo. Não. E aí você exige o quê da direção? O Fluminense tem o Fred, tem o Deco, tem o Thiago Neves, tem o William Nem, tem... Opa, não é um time barato. O Fluminense tem a maior folha de pagamento do país. Né? E aí o torcedor, 7 mil pessoas, para ver Fluminense e Corinthians. Se fosse Fluminense e o último colocado, Fluminense e Figueirense, tinha que ter 25, É bom que se ressalte que os 7 mil que foram lá cantaram muito, fizeram uma festa bonita. Parabéns aos 7 mil. Mas parabéns mesmo. Eu estou reclamando dos que não 5 foram. milhões que não foram, pô. Não pode, é isso, estou de acordo. Já deu tempo do Carioca se acostumar a não ter o Maracanã. E já era mais, né? Já não é sem tempo que se acostume. Bom, vamos ver. Deixa eu ver o que a Ana Jardim aqui pôs no nosso roteiro, porque eu gosto muito de seguir o roteiro, você sabe. Eu sei disso. Né? Você é amigo de Ana Jardim. Eu nem percebi enquanto a gente falava, será que ela foi pondo os gols dos jogos que a gente foi falando? Acho que ela não pôs. Ela pode até, olha, por exemplo, a gente falou de Figueirense e Fluminense, né? 2-2, mesmo placar do primeiro turno no Engenhão, só que agora foi no Orlando Scarpelli. Fluminense saiu na frente, fez 2-0 e depois recuou demais. Eu achei que o Abelão errou ao tirar o Ney o jogo da Ponte para botar... Esse é o jogo da Ponte, ao botar exatamente o Diguinho. Veja que ironia do futebol. Estava 2-0. Estava 2-0 para o Fluminense. Esse Luiz é bom jogador também, do Figueirense, faz gol com uma facilidade. Ah lá, tá aí. O Fluminense saindo na frente, era justo. O Fluminense fez 2-0 e o Fluminense tem que ter a melhor defesa do campeonato. Quando faz 2-0, não pode ceder empate. Aí tirou o Wellington Ney. Aí esse é um dos gols do Aloysio. Ele vem a fazer um outro. E esse é o João Paulo fazendo de falta. Falta cometida por quem? Pessimamente anulado. Eu também achei. Mal anuladíssimo. Também achei. Mal anuladíssimo. O que compensou ainda para a injustiça ser um pouco menor é que no último minuto o Fluminense meteu uma bola no travessão, batendo falta. Né? Mas, por ironia, o Diguinho entra no lugar do Wellington Ney. Quem faz a falta que redunda no gol de empate? O Diguinho. Entendeu? Achei que o Abelão podia ter o Fluminense matado o jogo e não matou. Deu uma muricizada. Né? Deu uma muricizada. Achei sem dúvida nenhuma nisso. Né? Claro, o Fluminense estava todo desfalcado. Todos, não tinha Fred, não tinha Thiago Neves, não tinha Deco, não tinha nem o Gum, mas não podia, com 2-0, ceder o empate para o último colocado. E para o Figueirense fica uma lição. Por que não jogou do mesmo jeito depois que estava tomando 2-0 desde o início? Quando tomou 2-0, agora vamos que vamos. E pronto. E tem uma coisa, mesmo mereceu ganhar o jogo, fez por ganhar o jogo. Mesmo desfalcado, a maior parte dos titulares do Fluminense seria titular no Figueirense. Sim. O desfalcado Fluminense, jogador por jogador, era superior sem dúvida ao Figueirense. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Então, e tinha bastante torcida do Fluminense lá em Floripa, no Orlando Scarpelli. Bom, o Vasco ganhou da Portuguesa 2-0, recuperou-se depois de ser o único time do G4, né, que dá a medida do equilíbrio, único time do G4 a vencer. Mas tende a cair. Tende a cair. Tende a cair, porque quando eu vejo, por exemplo, eu acho que o Vasco... Aí, ó, os gols do Vasco jogando de azul. O pessoal pega no pé do Cristóvão Borges, eu acho uma bobagem, porque ele perdeu muitos jogadores e ele foi capaz de manter o Vasco no mesmo lugar, na mesma posição em que ele pegou o Vasco há um ano, quando o Ricardo Gomes teve problema de saúde. E ele perdeu vários atletas. Ele não ganhou reforços à altura. E o Vasco está ali no quarto lugar. O Vasco não tem como crescer técnica e taticamente. Eu acho que o Vasco está no limite. Se não me engano, Vitor, posso errar. Vou errar por 1 por 2. Desde o ano passado no G4. Há 45 rodadas do Brasileirão no G4. Agora também acho que é isso. Eu não sei se saiu alguma, mas se não está nas 45, está ali. Agora, o Vasco não tem o Vasco não tem como crescer. Quando eu olho abaixo do Vasco, eu vejo o potencial técnico individual do São Paulo, do Internacional. São times que podem crescer. O Alessandro voltou, já fez diferença ontem. São times que têm que evoluir muito. E a pontuação deles, 4 a menos do que o Vasco, se esses times evoluírem como podem, de acordo com o potencial deles, o Vasco, eles vão ultrapassar o Vasco.
O Santos com o Neymar, se o Neymar jogar a maior parte das Não partidas... vai jogar. Esqueça o Santos, Vitor. Eu Esqueça sei. o Santos. Vitor, agora vão ter mais 2 rodadas sem Neymar. 3, não são? São 2, né? 3. A seleção brasileira joga na sexta-feira e na segunda, não é isso? Então, eles não jogam nem no meio de semana, nem no domingo. Tá, achei que eu tinha feito a conta de 3. Não, são 2. Aí voltam para jogar no meio da semana seguinte. Naquela situação. Isso, já, né? Bom, o Santos joga com o Fluminense na quinta, então... Tá sem chance. Percebe? Essa é a seleção brasileira, não é culpa do Mano Menezes, mas essa é a CBF que não compatibiliza o nosso calendário com o calendário mundial. E os clubes covardes, obviamente, que não enfrentam isso. E que acabam de anunciar o calendário de 2013 e ninguém está falando nada. É um Em absurdo 2013 vão reclamar. É um absurdo. Né? Tem coisas boas no calendário. A volta da Copa do Nordeste, que é a salvação dos grandes. São do jogos Nordeste, demais para o período, muito Pois tempo é. parado, Copa das Confederações. Pois é. Um mês para na Copa das Confederações. Amistosos de seleção brasileira, não sei quantos. Sim, pois é. Preparação. Bom, Um detalhe, Copa das Confederações vai valer porque aqui no Brasil, o Brasil joga qualquer campeonato que o Brasil joga aqui oficial, tem que vencer, tem a questão um da lado autoestima. muito legal, né? O que tem de campeão mundial nessa Copa das Confederações nunca teve, né? De seleções campeãs mundiais. Porque você tem a Espanha e a Alemanha. Não é? Porque a Alemanha foi vice. A Alemanha foi vice? Não, a Alemanha foi A Itália foi foi vice. vice. Então, você vai ter Brasil, Espanha, Itália, porque a Espanha como campeã do mundo e a Itália como vice-campeã da Europa, já que a Espanha foi campeã da Europa também. Uruguai, Copa América. Uruguai, então, aí você tem 4 campeões mundiais. Nunca houve uma Copa das Confederações com 4 campeões mundiais. Agora, dá uma graça. Agora, fundamental, nenhum brasileiro que realmente ama o futebol do dia a dia, não é um futebol pop... Troca o seu time? Sim, claro. Se você perguntar para o corintiano se ele prefere ser campeão do mundo, não. houve o Brasil campeão da Copa do Mundo aqui, da Copa das Confederações, o corintiano quer ser campeão do mundo no Japão. Mas sem Você dúvida. perguntar para o São Paulo se ele quer ser campeão brasileiro, flamenguista, torcedor do Fluminense, do Galo. Isso... Pergunta para os atléticos se ele prefere o Brasil campeão da Copa das Confederações, da Copa do Mundo ou o se Atlético tirar campeão o brasileiro. chapéu, o seu Ricardo Teixeira conseguiu. Conseguiu destruir a relação do brasileiro com a seleção. Isso é uma herança que o Ricardo Parabéns. Teixeira deixou, acabou com os vínculos da torcida com a seleção brasileira. Isso é brilhante, né, por parte do senhor Ricardo Teixeira. E uma das coisas que ajuda muito é arrancar jogadores principais dos times no meio dos campeonatos. Porque o torcedor se sente lesado pela seleção brasileira. Ele acha que a seleção brasileira prejudica o time dele. Ele não E discute prejudica mais que mesmo. ele quer jogador dele na seleção. Ele não quer jogador dele na seleção. O torcedor do Fluminense deve ficar muito feliz que o Fred não está na seleção. Olha aqui, vamos ver quem é chuteira de ouro, quem é perna de pau? Vamos lá? Hoje nós vamos ter uma chuteira de ouro especial, tá? Chuteiras de ouro que eu elegi, eu sozinho, autocraticamente. Como E sempre. monocraticamente. Ditatorialmente. Ditatorialmente. Paulo André, o zagueiro do Corinthians, que fez o gol que derrubou o Galo no Pacaembu. E Gabriel, o menino do Bahia, que fez o gol que derrubou a reação do São Paulo no Pituaçu. Belo jogador esse menino. Os pernas de pau são exatamente aqueles dois jogadores do Inter? Não. O Forlan, talvez? Não, diferente de gols fáceis, não. Não, o Inter vai ter que jogar muita bola para me provar. Ganhar do Flamengo de 4-1, também eu estou ganhando. O Inter, eu quero ver o Inter jogar no nível do time que o Inter tem. Enquanto eu não fizer isso... Nem o Hugo do Esporte? Nem o Hugo do Esporte. Os pernas de pau são os dois expulsos. Menos pelo que eles fizeram no jogo contra o Palmeiras e no jogo contra o Galo, mas mais pelo que eles fazem sempre, que acaba fazendo com que eles fiquem marcados e sejam Isso não tem lógica. Mas é assim que é. Mas assim não que tem funciona. lógica ali, eu discordo Kleber e Emerson. Eu discordo disso. Não tem nada com isso. Olha lá, ele está dizendo, não tem nada com isso. Eu discordo disso. Você que se discorda. Por isso que eu pus. Por isso que eu mandei os dois, dei perna de pau para os dois. Agora, o registro que tem que ser feito... Nenhum erro faz com que o ser humano carregue... O resto da vida. Isso é a maior injustiça do mundo. Certo. Você é contraditório. Eu até respeito algumas contradições, mas, por exemplo, seria o mesmo que você criticar Barbosa
o restante da vida. Mas o Barbosa não falhou no Maracanã. Não importa. Não importa. Não importa. A injustiça com o Barbosa, entre outras coisas, Não é que ele não importa. falhou. Mas se você considerasse uma falha, não, você perseguiria a Barbosa pelo restante da vida? Não, porque é uma falha absolutamente técnica. Não é uma falha de atitude, de comportamento, que é o problema do Kleber e o problema do Sheik. Porque o Sheik, depois que foi expulso, jogou a bola para dentro de campo, fez o diabo a quatro. Eu li que xingou o árbitro. Disse que xingou de ladrão. E safado. Safado e ladrão. Agora, isso pode dar uma punição, um monstro. Pode. Mas daí não dá. Porque senão ele não sai do Mundial, é isso? Não, ele não está no Mundial de... no Mundial de Clubes. Ele é jogador do Catar, né? Da seleção do Catar. A seleção brasileira não pode jogar. No Corinthians, não. Imagina se vai pegar uma punição de mais de 4 jogos. Nem pensar. E aí, se pega de 8, entra o efeito suspensivo. Vitor, você não conhece a nossa justiça esportiva, Vitor? Safado não é safado. Ladrão não é ladrão. Tava com a cabeça quente. Safado no bom sentido, tipo assim, ele tá lá com a esposa faz elogio. Safadinho, hein, Sérgio? Aqui, hein? Olha Gosto aqui. de você safado. Mas eu queria fazer um registro de alguém que merece muito mais do que uma chuteira de ouro. Merece mais do que qualquer taça. Esse paraense, Alain Fonteles, que ganhou ontem nos 200 metros na Paralimpíada, do fabuloso Oscar Pistorius. Que nome? Aliás, Oscar Pistorius é um nome... Lindíssimo. Oscar Pistorius. Lembra? Regente Oscar de Peterson. orquestra, Hein? maestro. Oscar Peterson, né, que é um jazzista da melhor qualidade. Ganhou do recordista mundial dos 100 metros, dos 200 metros, né, que é o Pistorius. E está de parabéns este brasileiro que fez quanto tempo, Vitor? 22, 21? O recorde é 21, recorde mundial 21:30 que o Oscar bateu na semifinal. Isso. O tempo do Alain foi 21:88. Para você ter uma ideia... Não, pera um pouquinho, só a eliminatória. Não, só para 21:45, foi 21:45, 21:45 contra 21:52 do Você Oscar tem Pistorius. uma ideia, o recorde mundial Dos 200 metros. 200 metros é do Bolt, 19,9. Fabuloso Bolt? Fabuloso Bolt, 19,19. 19,19. Quer dizer, os paralímpicos estão correndo 2 segundos e alguns um pouquinho a mais. Daqui a pouco vai estar ali, ó. Pau a pau. Não tem a menor dúvida. Vamos ver como foi a bola de cristal. Eu nem olhei, não tenho a menor Eu também não, eu só sei que devo ter sido prejudicado. Você deve ter sido roubado. Aí, Porque está provado, né? Foi roubado. Está provado que eu sou prejudicado sempre aqui. Em 20 apostas, um acertou 10, o outro acertou 9. Adivinhe você, caríssima internauta. Eu achei que tinha acertado umas 4, 5. Nossa, eu errei quase tudo quando comecei a lembrar do que eu mesmo? apostei. Eu não faço a menor ideia no que eu apostei. Então, mas eu lembro que eu errei várias. Vamos lá. Vamos ver então o que erramos, o que acertamos. Santos e Bahia apostamos no Santos. Perdemos galhardamente, deu Bahia. Curitiba e Inter, votamos ambos no Curitiba e acertamos. Achei que eu tivesse errado, que tivesse apostado empate, tá vendo? Galo e Ponte, votamos ambos no Galo, deu empate, erramos. Portuguesa e Palmeiras, votamos ambos no empate, erramos. Vareio da Portuguesa. Náutico e Figueirense, ambos votamos no Náutico. Vitória quase épica. Estava 2-0, virou para 3-2. Flu e Corinthians, eu votei no Corinthians. Ele votou no Fluminense. Deu empate. Ambos erraram. Aquele gol do Nem Fred, com duplo. aos 37, Grêmio e Vasco, ambos... Não. O Vitor acertou no Grêmio. Eu tinha dado empate. Atlético Goianiense e Cruzeiro, eu votei no Cruzeiro, Vitor no Atlético, eu acertei. Flamengo e Sport, ambos votamos no Flamengo, ambos erramos. São Paulo e Botafogo, ambos acertamos São Paulo 4-0. Palmeiras e Grêmio, ambos erramos ao votar no Palmeiras, deu empate. Figueirense e Fluminense, eu dei no Fluminense. Vitor deu empate, Vitor acertou. O Vitor está de parabéns. Esse é um grande acerto. Eu gosto de apostar nas zebras. Vasco e Portuguesa, eu votei no Vasco, o Vitor no empate, apostou demais na zebra. Você não tem graça o jogo. Corinthians e Galo, ambos votamos no Corinthians. E ambos acertamos. Inter e Flamengo, ambos votamos no Inter. Ambos acertamos. Esporte e Santos, eu votei no Santos, o Vitor no Esporte. Eu acho que essa contagem está errada. Você acha que eu estou sendo prejudicado de Acho novo? Sim. Eu votei no Bahia, Vitor votou no São Paulo. Ambos votamos no empate Botafogo e Curitiba, erramos. Ambos votamos no Cruzeiro contra o Náutico, acertamos. Eu votei na Ponte Preta, você no empate contra o Atlético Goianiense.
Mas eu acho que você ganhou por um de diferença mesmo. Eu achei pela contagem aqui que você acertou mais que eu. Então, não, acho que esse último jogo fez a diferença. Ana Jardim está dizendo que não. Vamos acreditar nela, embora fique a dúvida em relação ao erro da semana retrasada. Aos erros, não só antes. Não, até antes de Ana Jardim produzir o programa, já tinha erros contra mim, É. assim. E aquela coisa, né? Sabe o time grande contra o time pequeno? Você nunca vê, por exemplo, o time pequeno ser campeão, quando ele raramente chega à decisão, com uma ajuda de arbitragem. O grande, quando enfrenta o pequeno, acaba acontecendo. Nesse caso, eu sou pequeno e você é o grande. Eu nunca ganhei com a ajuda de arbitragem, mas já fui prejudicado algumas vezes. Eu só lhe peço para tentar evitar o cacófato. Não, faz parte. Né? Nunca ganhei é feio demais. Jamais venci, jamais ganhei. Nunca venci, nunca ganhei é muito feio. Nunca ganhei. Nunca ganhei, nunca ganhei, nunca ganhei, nunca ganhei. Nunca ganhou, nunca ganha. Pra fazer até o axézinho, tchutchutchutchutchá. Tchutchutchutchá. Vamos ver o que disse Tite depois da vitória corintiana contra o glorioso Clube Atlético Mineiro. Líder com um jogo a menos. Baita jogo com uma série de ingredientes importantes. Os momentos em que o Atlético melhora, a gente procurando tirar e controlar para que ele não tivesse a bola do pivô, a velocidade dos lados, as infiltrações. No momento que nós estávamos com a melhor condição, a jogada no chão para Sheik, para Romarinho, num contra um, a aérea do Danilo ou a assistência do Douglas. A inversão do Paulo, e eu considero esse um detalhe tático fundamental, a inversão de lado do Paulo e do Ralf, porque o Ronaldinho invariavelmente trancava o Paulinho, a saída do Paulinho. E eu lembro que muitas vezes nós falamos aqui, ó, pô, trancou o Paulinho, tranca o Paulinho, fica ruim. Então a gente vai criando alguns mecanismos. O que teve dos dois? O Ralf veio para o lado direito para pegar o Ronaldinho e deixar a saída mais livre para o Paulo. E nessa composição, os melhores momentos melhor de um grande jogo e uma consistência na vitória. E o que teria dito Luiz Felipe Scolari sobre mais um insucesso, mais um tropeço do Palmeiras, embora, no caso, evidentemente, não foi contra qualquer um, foi contra o terceiro colocado, contra o Grêmio, né? No Pacaembu. Eu achei que no primeiro tempo nós tivemos mais oportunidade de arrematar de média distância, de entrada de área, do que no segundo tempo. Aí já foi mérito do Vanderlei, mérito da equipe que estava bem postada e dificultou um pouco mais essa possibilidade do arremate. E nós tivemos, mesmo 11 contra 10, tivemos pouca chance. É um jogo que nós não sabíamos que ia ficar 11 contra 10. Sempre a gente se lamenta a falta de qualidade ou a criatividade ou alguém que tem o discernimento de, numa bola, colocar a bola para o companheiro melhor colocado e esse com melhores chances de gol. Mas eu ainda acho que hoje, na posição que entrou o Thiago, foi uma bela estreia, foi um bom jogador, com característica um pouco diferente do Valdívia no caso, mas uma bela estreia, só que poucos espaços a gente tinha. Então, foi mais mérito hoje do trabalho defensivo, do trabalho de organização do Grêmio, do que demérito do Palmeiras. Muito bem, eu sei que você está pensando, mas os caras não votaram na bola de cristal dessas duas próximas rodadas? Que absurdo. A Ana Jardim também, estão todos aqui preocupados, como se eu tivesse esquecido. Claro que eu esqueci, mas nós vamos fazer agora, já que nos lembraram. Começando com Brasil e África do Sul. Brasil, Morumbi, 7 de setembro. Brasil. Você vai ao jogo? Claro que não, né? Como? Você não vai ao jogo? Vou... Dia da Independência. Sábado. Não, é sexta-feira. Sexta-feira, então. Sábado é o dia da minha coluna no jornal. Se eu não escrever se eu decidir que eu não vou escrever sobre o jogo do Brasil... Você não vai nem ver o jogo? Não vou nem assistir. É mesmo? Mas isso é porque sábado eu estou de folga, então depois eu vejo com algum horário qualquer. Mas é sexta-feira o jogo. Então, mas eu não... Tédio, né? Tédio? Mas tem Lucas, vai ser titular. Tem daí. Eu vou ver o jogo. Você pode ficar tranquilo, você em casa. Não, presta atenção. Você no Quando eu chegar aqui na segunda-feira para trabalhar... Eu teria visto o jogo. Eu teria visto o jogo. E escreverei na minha coluna de domingo da Folha sobre Pro blog eu não vou escrever desse jogo, não. Eu vou escrever no blog também. Você pode confiar em mim. Eu não sou temperamental. Só se eu tiver sem assunto. Flamengo e Ponte Preta neste meio de semana, Vitor Birner.
Ponte Preta Que tem jogo sido... difícil, Não, hein? Ponte Preta tem sido chatíssima fora de casa. Vou até olhar a campanha da Ponte fora de casa aqui. Tem vendido caro as derrotas e tem tido alguns Jogou bons 10 resultados. partidas, Empatou com o Atlético, por exemplo. empatou 3, ganhou 2, quer dizer, perdeu metade. 5 vezes É. e outras 5 não perdeu jogando fora de casa. a Jogo Ponte. duro pro Flamengo, viu? Jogo duro. Eu vou arriscar um empate. Eu também. Como arrisco um empate em Português e Curitiba. Lusa. Como arrisco outro empate em Náutico e Vasco. Náutico. Como arrisco a vitória do Bahia contra o Galo. Bahia ou empate? Aqui eu estou na dúvida. Bahia. Galo tá sem o Ronaldinho. Sem, Júnior sem os César. Hever e Júnior César. E quem mais? Hever, Júnior César e o Ronaldinho. Que eu Continua saiba. tendo contragolpe Basta. forte, rápido, tem bons jogadores para isso. E o Jô saiu reclamando de dores na coxa. Mas não sei. Vou no está. empate. Eu vou do Bahia, já fui. Grêmio e Atlético Goianiense, Grêmio. Grêmio. São Paulo e Inter. Opa! Que jogo, hein? Sem Lucas. Já decidiram Libertadores. Sem Damião. Sem Damião. E não sei quem mais dos argentinos ali do Inter eventualmente estejam na seleção. Do Alessandro não, né? Rapaz. Empate. São Paulo. Cruzeiro e Botafogo. Cruzeiro. Cruzeiro. Figueirense e Corinthians começando a fazer rodízio. Sem Cássio, sem Paulinho, sem Emerson. Complicado. Complicado. Figueirense também não é um desesperado. time confiável, meu. Não. Ganhou 2 jogos em 11 dentro de casa. Eu vou votar no Corinthians. Apesar de tudo. Eu vou na zebra Figueirense. Fluminense, Santos, Fluminense. Mas Figueirense e Corinthians foi no empate, viu, Ana Jardim? Para o jogo que for ficar irritado aqui, eu estou mudando para te atrapalhar a vida também. Vou no empate. Qual o próximo jogo? Fluminense e Santos, Fluminense. Palmeiras e Sport. Barbaridade. Esse jogo. Lembra do Sport e Palmeiras jogando agora? Não faz muito tempo. Na Libertadores, inclusive. claro. Outra vez um Palmeiras e Sport de lascar. De lascar. Mas vai dar Palmeiras. Então, esse é o jogo que se o Palmeiras perder... Não, é melhor não pensar nisso. Porque o Sport abre aí 5 pontos para o Palmeiras e a questão da moral dos jogadores, da confiança. Palmeiras. Vou apostar no Palmeiras também. Espero 30 mil pessoas no Pacaembu. É quinta-feira o jogo. Juca Kfouri convoca. A Juca massa Kfouri, verde. amado pela nação palestrina. Então tem aí a nação. Torcedor, o Qual Palmeiras nação? ama Juca O que é a Kfouri. nação palestrina? São 15 Você milhões tá de falando... torcedores, 16 Não, você está milhões. falando que da mancha? Não, os torcedores em geral. Torcedor em geral pode Juca crer que Kfouri é gosta de adorado mim. pela torcida do Palmeiras. Gosta de mim, sim. Torcedor do Palmeiras que Bom gosta de torcedor. homenagear o Juca Kfouri constantemente, acaba de convocá-lo para ir ao jogo. Curitiba e Flamengo, Curitiba. Já fim de semana. Curitiba e Flamengo. Empate. Corinthians e Grêmio, que jogo também, hein? Putz, mais um líder que o Corinthians pega. Corinthians. Grêmio. O Grêmio não tá desfalcado de ninguém, né? Na seleção. Tem um time experiente. Tem. Eu acho o Zé que- Roberto joga muito, né? Que delícia que é ver o Zé Roberto. Corinthians não perde mais. Não perde mais? Botafogo e Náutico. Botafogo. Ana Jardim, faz uma mudança para o Chico ficar irritado. Corinthians e Grêmio, empate. Botafogo e Você não Náutico. vai reclamar? Senão não tem Botafogo. graça. Botafogo e Náutico... Empate. Santos e São Paulo. Vila Belmiro. Sem Neymar, sem Lucas. São Paulo. Santos. Inter e Fluminense. Ah, que jogo! Que Sem os jogo. caras da seleção, é um absurdo! Inter e Fluminense. Inter. Inter. Eu não vou passar no Inter. Eu já apostei no Inter. Se bem que o Fernandão de técnico, vou te falar. Eu vou no Fluminense. Diz que o Fernandão disse o Carpinejar. O Fernandão faz treino secreto, sabe por quê? Para ninguém saber. Aliás, que ele você não tá sabe- quem tá com o Carpinejar ultimamente, hein? que ele não sabe treinar. Ele é ótimo. Sabe que uma vez eu encontrei Carpinejar e Chico Sá na mercearia? Imagina E coloquei, os dois presta atenção, eu juntos. coloquei os frente a frente e para provocá-los eu disse: Chico Sá, ele é sua versão gaúcha.
É verdade. Tá, filha, já... É verdade? Você é a versão nordestina dele. Eles ficaram bravos? É aquela coisa, eles levaram na rua, mas eles não sentiram muita felicidade na comparação. Mas é muito bem comparado. Eu sei. São poéticos, escrevem muito bem. E carregam sua cultura e suas diferenças de uma maneira mas muito tem uma clara, diferença. O Carpinejar é um chefe de família, bonitinho. Ele é gaúcho. Né, bem casado e tal. E o outro é um fauno, né? Absoluto. Um ser humano da vida. Se joga nos pés das mulheres. Você não tem noção. Eu sei, eu tenho noção. Fala. Atlético Mineiro e Palmeiras, pobre Palmeiras. Vasco e Bahia, você já apostou? Vasco e Bahia, não. A gente falou Inter Fluminense, que eu postei no Flu e Vasco você e no Inter. Bahia, Vasco. Duro, hein? Duro, Mas Vasco. Atlético Mineiro e Palmeiras, Galo. Galo. Quase Ponte- foi no empate aqui. Ponte Preta e Figueirense, Ponte Preta. Ponte, Sport e Cruzeiro. Vou voltar no esporte. Sport, Atlético Goianiense e Portuguesa. Empate. empate. Muito bem. Estão feitas as apostas. Alia jacta est. E nós estamos aqui nos despedindo nesta segunda-feira. Você notou que nós fizemos o programa nesta segunda-feira, excepcionalmente? Como o Vitor Birner chamou a Não atenção. faltou nenhum assunto, tem no certeza? começo. Deve ter faltado muitos assuntos. Mas, enfim, quer falar de Fórmula 1? Teve corrida? Não sei, teve? Parece que alguém Não sei, se machucou. teve corrida? Não, teve um acidente, não teve? O Afonso se machucou. Não, se acidentou. Não, não é Afonso? Afonso, é Alonso. Ganhou o Afonso Burton. Alves. Burton não, Jorton, Forton, Lorton. Como é que é? Como é que chama? Quem ganhou? Hein? Eu não sei, pega aí no lance. Está escrito. Jason. Ganhou? Jason. Quem Não ganhou? sei. Não, ganhou alguém. Não, Jason alguém ganhou. Burton. Alonso aliviado. Ah, porque saiu ileso do acidente. Ileso, você vai insistir com isso. Ileso. Você vai insistir com o ileso. Quem ganhou? Jason Button ganhou. Eu estava certo. Eu estava certo. Né? E o Massa foi quinto. Diz Galvão Bueno que é a recuperação de Massa. Dando um novo alento à Fórmula 1. O Massa. Você acha que a Fórmula 1 precisa de um brasileiro para ter um novo alento ou o Brasil precisa de alguém na Fórmula 1 para o brasileiro ter um novo alento? Eu acho que nós não temos brasileiros na Fórmula 1. Como não temos? Não, temos lá uns caras que nasceram no Brasil, mas não temos brasileiros assim como já tivemos Felipe Emerson Massa? Fittipaldi, Piquet, Não temos brasileiros campeões. Senna, né? José Carlos Patti, gente capaz de ganhar um grande prêmio, um que seja. Né? O Massa andou ganhando uma época, né? Mas depois parece... Massa perdeu um campeonato. Na última corrida. Bem feito. Bem feito para você, porque eu fiquei bem irritado com eu aquilo. fiquei muito feliz depois das Você imagina o Massa por alguns segundos campeão? Não. Eu assistindo, vibrando, pulando, você eu não me lembro do imagina. Ayrton Senna, campeão. E depois saindo com a camisa do Corinthians por aí. A gente se por vê isso a preocupação. segunda-feira. Eu gosto mesmo de futebol. Você podia falar todas as coisas que você pensa mesmo, né? De futebol. Até. Eu vou Então, pular essa segunda-feira a parte. gente se vê. Passe bem.